Olá, sejam muito bem-vindos ao Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. O tema de hoje é bem interessante, afinal vamos conhecer o Campus Fidei. O que é o Campus Fidei? Essa é uma pergunta que eu também tenho e que fiquei muito curiosa a partir de um podcast que comecei a escutar. Então, convidei os fundadores para virem aqui nos apresentar essa obra maravilhosa de evangelização que acontece na nossa arquidiocese. Bom, sejam muito bem-vindos, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Muito obrigado, Gisele, pelo convite. É uma alegria estar aqui. Eu me chamo Jerônimo, sou missionário do Campus Fidei. Estou em Brasília há 12 anos. Aqui na Diocese também sirvo ali na Fatel, ajudando o nosso arcebispo. Bom, eu sou o Danilo, tenho 33 anos e estamos nessa labuta aí já há algum tempo, graças a Deus. E é uma alegria estar aqui com você hoje. Eu que fico muito feliz por recebê-los. Bom, eu queria começar então, a gente vai falar o que é o Campus Fidei, como que ele surgiu na história de vocês. Bom, o Campus Fidei tem uma história que remota lá a JMJ de 2013. O Santo Padre, durante a JMJ, ele tem encontros que chamamos de atos centrais com os jovens, que é a acolhida, a vigília, a via sacra, a vigília e a missa de envio. E a missa de envio e a vigília seria num lugar lá em Guaratiba, no Rio de Janeiro, e esse lugar foi batizado como Campus Fidei. O que aconteceu? Naquela semana, misteriosamente, inexplicavelmente, choveu muito no Rio, e aí o lugar ficou muito alagado e tiveram que tomar a decisão de transferir os atos centrais de encerramento da JMJ de Guaratiba e mantê-los em Copacabana. O que aconteceu? Todo mundo ficou assim, meu Deus, e agora? Tantos milhões de reais investidos para nada. E aí o Santo Padre, para poder acalentar e esquentar o coraçãozinho do brasileiro, fez uma leitura espiritual desse fato. Quando ele chegou na vigília, ele começou o discurso dizendo assim, olha, depois de tudo que aconteceu esses dias, das chuvas, tivemos que manter os atos centrais aqui da vigília e da missa de envio. Será que Deus não está nos dizendo que o Campus Fidei não é um lugar geográfico, mas é cada um de nós, os batizados? E daí ele pergunta, vocês querem ser o Campus Fidei? E 3 milhões de jovens respondem, sim, queremos. E foi assim que nasceu o Campus Fidei, porque eu estava lá, estava no palco, tive a alegria de estar próximo ao Santo Padre e disse no meu coração, sim, Senhor, eu quero ser este Campus Fidei. Que lindo! Eu lembro que foi muito emocionante, assim, e a nossa preocupação era como vamos passar uma noite inteira na praia. Chuva, frio e areia. Não, e Rio de Janeiro muito quente. Eu sou de lá, eu posso falar que é Jesus Cristo, né? 40 graus sempre, assim, é muito quente. De repente a gente se vê ali, no relento, chuva, um frio que, nossa senhora! Gente, foi, assim, muito legal. E aí, como é que você entra aí nessa história, Danilo? Bom, eu conheci o Jerônimo um pouco depois, alguns meses depois, aqui em Brasília. Estava num terço, eu participava do SEG na época, e nós tínhamos um terço toda quarta-feira. Na verdade, assim, conhecer o nome do Jerônimo, isso foi pessoalmente, né? Mas o nome, quem era o Jerônimo por alto, foi com um amigo meu, ele publicou um livro, e aí meu amigo falou assim, olha, lê esse livro aqui de um missionário e tal. E ficou aquilo ali, né? Eu comecei a seguir ele no Instagram e tal. Quando foi, então, nessa quarta-feira, num terço, eu fui rezar o terço e ao final fui cumprimentar ele e tudo. E aí ele me lembrou de mim, porque ele, como eu comecei a seguir no Instagram, então ele lembrou, você é o Danilo, lá do Instagram e tal. Eu falei, sim, sou eu. E aí a gente começou a se aproximar, começou então essa amizade. E aí o tempo foi passando, a gente foi conversando, e aí ele foi partilhando essa inquietação, essa inspiração, esse mover de Deus, e aquilo foi atingindo também o meu coração e aquela ânsia que Deus estava me dando de querer algo a mais. Eu participei da Legião de Maria, participei do SEGME, de outros encontros também, de jovens em Brasília, mas foi ali naquele ano, apesar de não ter ido à JMJ, Deus estava me preparando para tudo isso que iria acontecer em seguida. E foi um ano de uma conversão mais profunda para mim. E quando eu conheci o Jerônimo, eu já estava nesse momento apesar de já ser católico, já estava nesse momento já de uma profundidade um pouco maior. E foi a partir daí que, dando um breve spoiler, né,
um ano depois, mais ou menos, no final de 2014, que a gente começa aqui em Brasília a fazer atividades da missão. Mas tem toda uma história ainda desse ano, de 2013 para 2014. É porque assim, Deus ele bota a sementinha ali e aí ele vai devagarinho Sim, regando, e aí adubando até a gente chegar, né, ao Campus Fidei. Me conta, como é que foi pra você? Tem uma sementinha mesmo, bem lembrado, porque tem a pré-história e o pretexto antes do Campus Fidei. Ai, meu Deus, conte-nos. Eu vim de Porto Seguro para Brasília, minha família mora lá hoje, e em Porto Seguro eu comecei a fazer uma atividade com os jovens com o YouCat. Era um grupo de estudo, fazíamos muitas atividades na praia, acampava, missão e tal, nas comunidades indígenas, nas escolas. E essa atividade ela foi ganhando visibilidade. Eu, querendo saber o que era o YouCat, fui atrás dos escritores e autores do YouCat, procurava no Google, e-mail, contato, encontrava o perfil deles, entrava em contato e comecei a entrevistá-los via e-mail, usando o Google Tradutor naquela época, não tinha ChatGPT. Oh, meu Deus! Português, inglês, alemão, e por aí vai. Para entender a história, e aí eu fiz um processo de imersão, entrei na história, conheci os 4, e aí eu sabia toda a história do YouCat, como ele tinha surgido, o Papa Bento XVI envolvido e tal. Isso foi me dando uma certa autoridade no assunto e notoriedade. Resultado, houve uma campanha de doações do YouCat no Brasil, todo mundo lembra dessa campanha. JMJ, inclusive, que vinha no kit ali, todo mundo ficava, né? Então, primeiro veio uma doação de 500 mil YouCat, depois mais 1 milhão, todos financiados pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, e eu ali ajudando a distribuir esses YouCat. Viajava o Brasil, as dioceses, para ir lá fazer um encontro apresentando o YouCat, e os padres e bispos distribuíam. Resultado, fui parar na JMJ para ajudar o pessoal da Alemanha coordenando o stand do YouCat na JMJ. Nunca tinha ido numa JMJ, já fui coordenando o serviço. E você sabia falar alemão? Não sabia, eu usava o celular o tempo inteiro. Eu usava o celular o tempo inteiro, o Google Tradutor, escrevia, aí mostrava para eles o que eu queria dizer. Era essa a nossa comunicação. Aí eles diziam, aí colocavam, né, para eles falarem, aí saía a tradução. Meu Deus, podia ter criado o ChatGPT já lá atrás. Né, não é, menino? Ia ajudar muito. E assim foi a comunicação, porque alguns deles não falavam inglês, só falavam alemão. É difícil, né? 15 dias assim, nessa loucura. No dia da vigília, eu fiquei muito triste. Porque tava acabando. Sabe aquele negócio que tá acabando e depois o que será disso? A nostalgia, sei. E eu pensava, tá acabando. A gente fez esse trabalho todo, distribuiu os YouCats aqui. E o que será disso? Então eu comecei a ficar muito triste e fui pra vigília triste. Tem umas fotos minhas segurando a bandeira. Eu não tô feliz nas fotos, tô assim. Parecia que tá, sabe? O Papa chegando e eu triste e tal. Porque no fundo eu tava me perguntando, Senhor, o que será daqui depois? E aí a resposta, ela veio com a inspiração do Campus Fidei. Porque o Papa, no sábado, ele pergunta se nós queremos ser o Campus Fidei. E aí todo mundo diz sim, eu também digo sim, eu quero ser esse campo de semear, treinar e construir, beleza, ok. No domingo, na missa de envio, na homilia, ele faz uma pergunta. Vocês querem saber qual é o melhor instrumento de evangelizar os jovens? Aí eu pensei, meu Deus, ele vai falar que é o YouCat, e o mundo inteiro então vai começar a usar o YouCat. Porque como eu usava bastante, eu pensava, todo mundo vai só engavetar o livro e só mais um merchan. E daí o Papa não falou que era o YouCat. Eu fiquei assim, ué gente, não é o YouCat? E daí ele responde, o melhor instrumento de evangelizar um jovem é outro jovem. Exatamente. Aí eu falei, caramba, é isto. Que sacada, né? Aí eu falei, se tivéssemos no Brasil um YouCat Center, porque na Alemanha tinha o YouCat Center, que era um escritório, eu pensei, se tivéssemos um YouCat Center chamado Campus Fidei para formar esse jovem, a fim de que ele se tornasse o melhor instrumento de evangelizar outro jovem. Então eu juntei, né, na cabeça assim, o discurso do sábado da vigília com a homilia do domingo e saí de lá com essa motivação. Na segunda-feira eu já estava escrevendo para a Alemanha. Vamos criar no Brasil o YouCat Center Campus Fidei para que o YouCat não morra, para que o desejo do Papa não morra, para que a JMJ não seja só um evento e tal. Aí todo mundo, meu Deus, que bonito. E aí eles, o que é isso? Eu falei, um lugar. Só que o Papa tinha dito antes que não era um lugar, e eu insistia, um lugar, um centro de formação. E aí isso rendeu minha ida para a Alemanha, para explicar ao pessoal, eu fiquei 3 meses lá, tentando convencê-los de que no Brasil tinha que ser
criado um centro de formação chamado Campus Fidei. Que bacana. E assim, a gente entende a questão de ser um lugar físico, porque a gente precisa desse lugar para poder reunir as pessoas, mas muito mais do que isso, era ali no teu coração que já surgia esse grande desejo, essa grande missão. Porque assim, vamos combinar que, assim, instruir jovens não é lá a coisa mais fácil do mundo, né? A gente já foi jovem, quer dizer, a gente é jovem, gente, por favor. Continua não sendo. Somos jovens ainda. Depois que o Chaves inventou aquela musiquinha, meu filho, eu já me considero... para sempre. Mas assim, é bonito porque assim, a gente vê o quanto a juventude se perde. E se perde por quê? Por falta de instrução mesmo, por falta de conhecimento, né? O próprio Cristo fala, né? Meu povo se perde por quê? Por falta de conhecimento. Então assim, uma vez que você oferece ali a oportunidade para que eles possam conhecer, e a gente só ama aquilo que a gente conhece, eles passam a amar e aí querer pertencer. E aí Danilinho vai contar aqui pra gente como é que ele... entra ali e é puxado para o Campus Fidei. Então, como eu tinha comentado brevemente, a gente começou então a ter essa aproximação, essa amizade, e Deus vai agindo. E um versículo, um dos primeiros assim que foi acompanhando a minha vida, e ainda acompanha, é claro, é que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. São Paulo foi bastante feliz em trazer esse ensinamento para nós, uma palavra de Deus, é claro. E eu vejo que na vida do Jerônimo, Deus foi preparando ele para isso. E eu vejo que na minha vida também, apesar de ter tido experiências bem diferentes da do Jerônimo, o Jerônimo já foi seminarista, já fez parte até da Canção Nova. E eu não, eu tinha uma vida bem mais comum, vamos dizer assim, de ir à missa, de fazer catequese, de grupo de jovem, mas Deus foi preparando também. E aí quando a gente se conhece, vai se aproximando e vai... tendo esse encontro de desejo de evangelizar e tudo, logo em seguida o Jerônimo vai para a Alemanha, como ele comentou, e eu já estava no momento da minha vida em que eu fui para a UNB, que é a Universidade de Brasília, mas logo em seguida eu saí também, porque não me via fazendo aquilo, e foi mais ou menos nesse momento da minha vida que eu descobri que essa tal da vontade de Deus. E a vida já não é mais a mesma depois que a gente descobre isso. Que existe isso. Porque descobrir a vontade de Deus é um processo também. E aí, quando eu vou tentando entender o que Deus quer pra mim, o que Deus quer pra mim, e vou tendo esse momento de conversão mais profunda e aprendendo. Tem tudo a ver com a missão também, mas eu vou lendo mais, eu compro um catecismo, compro uma Bíblia, vou comprando outros livros, e Deus vai me preparando para isso. E aí quando o Jerônimo vai para a Alemanha e tudo, eu já estava muito envolvido nisso, no sentido de eu quero me dedicar à igreja, eu quero fazer as coisas de Deus, e até mesmo, né, mãe, a família geralmente não entende tanto assim, mas graças a Deus também não tive muito empecilho lá em casa, de muito confronto, mas enfim, também não deixava de ser ali um momento de vida difícil de entender o que estava acontecendo. Até porque nós tínhamos na fé assim, um desejo, uma vontade e um sonho, como dizem por aí. Mas nós não tínhamos recursos materiais nem nada do tipo. E aí quando o Jerônimo vai à Alemanha, ele vai a convite deles, que são os responsáveis pelo UCAT. O UCAT, esse catecismo jovem, tem um papel muito importante também no nascimento da nossa missão. Eu gosto de dizer que, assim como uma planta que está nascendo, você coloca ali aquele pedaço de madeira para sustentá-la, eu vejo que o UCAT, a Fundação UCAT, o Catecismo o UCAT, e até porque nós nos chamávamos UCAT Brasil no comecinho, foi essa madeirinha, e aí, graças a Deus, num determinado momento, a planta cresceu, e a gente pôde tirar essa madeirinha, obviamente sem considerar todo esse valor, e, enfim. E assim foi mais uma forma de Deus conduzir a gente e levar a gente. Mas voltando um pouquinho, então quando o Jerônimo está lá na Alemanha, a gente vai conversando, e aí onde é que a gente vai realizar isso e tal. E o Jerônimo achando que ia ganhar algum tipo de dinheiro lá, algum tipo de ajuda financeira, algum recurso, né? E aí eu daqui olhando e, sei lá, a gente pode alugar um espaço, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí o Jerônimo volta pro Brasil
E a gente fica assim, tá. Mas é curioso. Mas ele voltou de mão abanando? Não, voltou. É bom lembrar o discernimento por Brasília também. Sim, perfeito. Porque assim, Gisele, eu estava em Porto Seguro, Danilo morava em Brasília, eu tinha minha vida lá em Porto Seguro. Meu Deus, você veio pra Brasília por Exato. conta do Campus Fidei? Exato. Então, Chocada! eu fui para Alemanha, mas eu morava, eu tinha trabalho, eu tinha atividade. Quando eu disse que a gente começou a ficar mais próximo, mais amigo, era 2013. pela internet também, e algumas vezes que ele vinha a Brasília. Gente. Eu vinha muito pregar retiro aqui e voltava. Passar o final de semana e voltava. Mas a minha vida estava lá, eu tinha atividades na diocese, eu era responsável pelo setor de juventude da diocese. Eu tinha um calendário de atividades missionárias. Então eu fui liberado pelo meu bispo para ir na Alemanha passar 3 meses, mas eu voltaria para Porto Seguro para continuar as atividades. Coitado do bispo. Sabia de nada, Hoje ele não inocente. entende, pois é. Coitado. E aí na Alemanha, eles disseram assim, bonito, Deus deu a inspiração do livro para nós. Mas esse Cat Center Campus Fidei não foi para nós, foi para você. E deu, beleza, mas vocês que têm o recurso. Os 5 pães e os 2 peixes estão com vocês. Tipo, aí, me ajuda, né? Exato. Que de fato, o que eu tinha assim na mente? Eu tinha a ideia assim, de um grande centro de formação, uma imensa biblioteca. A gente falava assim que nesse centro tinha que ter um lugar para chamava UCAT Rádio, um lugar para ser uma rádio do UCAT, uma escola do UCAT, uma faculdade do UCAT. A gente chamava tudo isso para evangelizar os jovens. É uma pessoa que teve experiência até na Cancional, sabe como é que é uma grandiosidade, né? Claro, Então, Que lugar lógico. incrível, assim, né? A pessoa já pensa assim, olha, pensa Senhor, grande. se o Senhor suscitou em mim esse desejo, eu quero um negócio assim, ó. Grande. Tem que ser um negócio Aham. que vai transformar Tinha todo mundo. Exatamente, tinha que ter academia para os jovens, tinha que ter Jesus, lanchonete, biblioteca. O projeto original fala assim, um monte de coisa, sabe? A gente gasta o tempo pensando Pensando e tal. E aí eles olhavam, ouviam aquilo e pensavam, nossa, que bonito. E assim, para os alemães isso é muito grande, porque isso não é uma coisa da realidade deles. Sim. Mas no Brasil isso quase que é comum. Lógico. Você tem centros de evangelização assim, né? Sim, sim. Com uma estrutura parecida. Daí eu pensava, meu Deus, será que eu estou invejando qualquer outra estrutura? Aí eu pensava, não, mas tem muito jovem para ser formado, então a gente tem que ter academia, biblioteca, escola, depois faculdade, universidade. Coisa que vai chamar mesmo o jovem, a Exatamente. atenção do jovem, né? Jovens, capela, casa de retiro, pensava tudo. Aí beleza. Aí eles olharam assim. E tudo isso eu partilhava com o Danilo e brilhava os olhos do Danilo, né? Claro. E com outros jovens também. Aí eles falaram, beleza, tá lindo, mas olha, a inspiração do livro é nossa, esse lugar aí que você está chamando de Campus Fidei é com você, pode ir embora. Aí daí eu falei assim, tá, mas não é assim. Aí eles falaram assim, tá, mas que lugar seria então no Brasil? Diga-nos. Aí eu falei assim, tem que ver, né? Aí eu lembro que eu chamei os meninos, Danilo e Stefano, para conversar sobre a decisão de um lugar. Porque eles queriam uma resposta. E na conversa com eles e com um amigo diácono, A gente já tinha em mente, assim, né? já tínhamos em mente que Seria poderia ser. Brasília, enfim, mas não era nada muito trabalhado esse porquê e tal. E aí eles pediram para fazer uma análise SWOT, né? As fraquezas, fortalezas, as oportunidades, também as fragilidades. E fizemos o documento. E aí eu lembro que a oportunidade e fortaleza, acho que é assim que chama, né, no SWOT? As forças. Foi a partilha do sonho de Dom Bosco que um diácono fez pra gente. Claro. E daí ele falou assim, olha, tem que ser Brasília, porque Dom Bosco me Brasília ajuda. é a terra de Dom Bosco. Daí eu, Tipo terra isso. de Dom Bosco, como assim? Aí ele foi, partilhou o sonho, contou tudo, Aí ganharam os alemães nisso. e daí ele disse assim, e João Paulo II, quando esteve em Brasília, rezou para a realização deste sonho. Pesquise aí no site do Vaticano. Fui, aí achei o discurso em alemão e inglês. Aí, meu Aí filho, eu pegou cheguei São pra João eles, Paulo II, já era. Aí eu falei, olha, João Paulo II, o primeiro lugar que ele pisou no Brasil foi Brasília, dia 30 de junho de 80, e ele rezou para que o sonho de Dom Bosco se realizasse. E aí na prece, São João Paulo II fala, né, que ele reza para que o sonho de Dom Bosco se traduza na vida dos jovens e das famílias, suscitando vocações missionárias, sacerdotais, religiosas, tal, e menciona o fato daqui ser realmente uma terra de promessa. Ai, Daí eu gente, eu tô falei toda pro- arrepiada.
Daí eu falei pro pessoal que era Brasília, mas tinha um problema, eu não morava em Brasília, né? Daí eles disseram, detalhe. eles disseram, Detalhe. beleza. Chego em Brasília naquele final de semana da Assunção de Nossa Senhora, fizemos um retiro, chamamos gente de todo o Brasil, eram uns 40 pessoas para poder começar alguma coisa em Brasília. Isso era agosto. Uhum. Fenomenal o retiro, beleza. Mas começar o quê e onde? Começar algo não é uma coisa tão simples. Quando você começa algo, não tem um manual de como começar algo. Exatamente. A gente chamava o encontro de cat meeting, que era pra gente tirar do papel ou começar a colocar no papel o projeto de instalação do Cat Center. Na verdade, vocês reuniram aquelas pessoas todas ali para um brainstorm Exato. ali. Gente, bora lá, me dá ideia A aí. ideia foi essa. Porque, Foi assim, essa mesmo. O Jerônimo foi chamando algumas pessoas que ele já conhecia. E de Porto Seguro, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. E aí, como eu disse, né, a gente, quando começa algo, não tem um manual de como começar. Sim. Mas quando a gente começa algo, eu também diria que a gente tem que começar pelo que a gente tem. Claro. E aí, o que a gente tinha era algumas pessoas assim, que o Jerônimo conhecia, uma ou outra também aqui em Brasília eu conhecia. E a gente foi reunindo e foi tentando descobrir, e aí, como é que vai ser tudo isso, né? A gente tinha uma vontade, tinha um desejos grandiosos, assim, ainda temos, mas precisava começar de alguma forma. E aí a gente reuniu algumas pessoas, tanto é que grande parte das pessoas a gente nem tem muita proximidade hoje em dia. E cada um foi tomando o seu rumo. Claro. O sonho era nosso, né, no fundo, né? Assim, no sentido de... Mas cada um tem sua vida. Aí eu lembro que teve um detalhe, assim, terminou o retiro, todo mundo entusiasmado, sabe, com vários projetos, e o Cat na praia, e o Cat na rádio, e o Cat Movies, até filme a gente sonhava fazer. Olha que loucura, né? Meu Deus. Porque, quando o Frei Gilson canta, né, deixa Deus sonhar em ti, é isso, no fundo, a gente pode não ter os meios para realizar, mas só o fato de deixar Deus sonhar, isso motiva. Lógico. E a gente tava assim, super motivado, debaixo de uma tenda, no Paranoá, num retiro final de semana. Beleza, acabou o retiro, vou para casa de uma família, volto em Porto Seguro, faço as atividades, volto em setembro, que eu tinha outra atividade aqui, e aí ficava sempre hospedado na casa de uma família de compadres meus, e aí um dia o Marcos e a Madalena, que são esses compadres meus, começam a conversar comigo sobre como é que eu queria começar esta atividade aqui em Brasília se eu não tinha lugar. Uhum. Aí eu dizia, nas paróquias, em algum lugar. Não, você precisa de um lugar. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Aí beleza. Aí ele pegou e falou assim, olha, nós temos uma casa lá no Vicente Pires. Se você quiser conhecer essa casa, a gente ia alugar esta casa, mas não deu certo. Reformamos, teve um problema lá com ele tinha ido na Alemanha visitar o filho. Um cano estourou e toda a reforma da casa literalmente foi por água abaixo. Igual foi lá em Guaratiba, por água abaixo. Misericórdia. E daí ele falou assim, a casa está fechada e a gente pensou até passar para a Toca de Assis, mas não deu certo. Mas se quiser começar lá... Aí daí eu falei assim, não sei, acho que não. Porque eu pensava assim, tá, daqui a pouco ele vai me cobrar, né? Aham. Aí E o negócio alugou todo, como é que eu vou consertar se eu não tenho dinheiro? Era assim, tinha estragado algumas paredes da pintura, assim. Ah, sim, aham. Mas não dava pra alugar, porque ia ter que pintar de novo, aquele gasto. Sim, então, mas quando eles falam pra ele... Eu fico reticente, né? Não viu, né, como é que tá? E tem um detalhe, tem outro detalhe, que aí, como eu penso, assim, que aquilo que eu falei, que tudo vai cooperando. Então você pensa, uma família vai lá, pinta uma casa, arruma uma casa, é uma casa bem simples, né? Mas Deus vai lá e permite que aquele cano estoure para estragar aquelas paredes, para que não, essa casa aqui eu tenho outro destino nesse momento. Sim. Tanto é que, assim, humanamente falando, é curioso como Deus faz com o UCAT, com o UCAT e com o Campus Feeder, né? Sempre de um caos, de algo aparentemente que não tem jeito, ele faz surgir a inspiração. Primeiro no Rio, depois aqui em Brasília, lá nessa primeira casa, e lá na frente a gente vai contar outras situações que também foi de um caos. Aí eu falei, tá bom, Marcos, eu vou chamar o Danilo e a gente vai lá conhecer a casa. Aí eu mandei mensagem, Danilo, a casa fica no Vicente Pires, eu não sei onde é. Danilo, caminho daqui de casa. O Danilo morava no Lúcio Costa. Aí pegamos o Danilo e fomos para essa casa no Vicente Pires.
Aí quando eu cheguei lá, cheio de mato e tal, olhei assim a casa e pensei, como é que eu vou pagar o aluguel disso aqui? Eu não tinha dinheiro. Tu só tava preocupado com a grana. Porque eu pensava assim, acho que ele não vai só, tipo assim, ele falava assim, você começa, mas ele não falou assim. Vou deixar você ficar aqui. Uhum. Aí beleza, aí tô lá, e eu lembro que eu tava com a medalhinha de São Bento no bolso assim da calça, e eu pensei, bom, aprendi com o Padre Jonas a sempre plantar uma medalhinha, hoje só tem São Bento aqui, aí eu fui no quintal. São Bento mesmo, senhor. Aí eu fui no quintal, plantei essa medalhinha e disse assim, olha, se for da vontade de Deus, o São Bento traz essa casa para nós, mas os meios também. Claro, ajuda aí. Ajuda aí. Beleza, aí fomos embora, e aí o Marcos, a gente não disse sim, só conhecer, eu vou lá, bacana, a casa estava realmente necessitada de alguns reparos, mas dava para começar. Sim. Aí quando eu chego na casa do Marcos, na octogonal, ele fala assim, e aí, vai pegar a casa? Aí eu falei, não, beleza. No dia seguinte, na hora do café da manhã, e aí, pensou melhor? Eu falei, então Marcos, acho que não. Aí ele falou assim, você tá com medo de quê? Ele era coronel militar, então ele falou assim, bem incisivo, eu falei assim, eu medo? Desconheço essa palavra. Assim, você tá com medo. Aí Madalena tava assim na mesa, tal, tava as crianças. Aí ele falou assim, você tá com medo de fracassar pela terceira vez? Aí eu, como assim, Marcos? Aí eu comecei a chorar. Pá. Sabe quando você pega uma agulha e faz assim na bola? Pá. Aí eu comecei a chorar. Porque também eu tinha esse receio. O que seria o fracasso da terceira vez? Eu tinha sido seminarista, tinha saído do seminário. Tinha sido da Canção Nova, tinha saído da Canção Nova. Então eu pensava, eu não vou começar nada para sair ou para poder ficar pela metade. Eu já estou muito bem alojado, já estou muito bem pavimentado lá em Porto Seguro. Então vou continuar minha vida lá e venho aqui fazer os retiros. Aí daí ele disse assim, você só vai saber se isso é de Deus começando. Exato. Aí ele pegou a chave com o controle, pôs assim na mesa e disse, tá aí. E saiu. Aí eu olhava para aquilo e pensava, meu Deus, e agora? Tá. Aí eu falei, bom, é isto. Não falou de preço, não falou de valor, não falou nada. Por quê? Para ele, essa não era a preocupação. A preocupação era ocupar a casa com finalidade. Beleza. Eu disse, tá bom. Agora tinha um problema, né? Eu tinha que ir em Porto Seguro resolver minha vida. Exatamente. Chegar lá e falar pro bispo, olha, Exato. Estou indo, o senhor fique aí com a diocese, que é a responsabilidade do senhor, não é a minha. Eu vou seguir meu sonho. Aí eu lembro que era setembro, estávamos nos preparando para o DNJ. Meu Deus. E eu era responsável pelo DNJ, um evento grande. Daí eu liguei para ele e falei que ia concluir o DNJ, ia fazer tudo que precisava ser feito. E quem era o bispo? Dom Edson, ainda é o bispo de lá, né? Fui pessoalmente para ele, expliquei. Aí disse, ele precisa de uma carta do senhor, porque eu não quero chegar em Brasília tipo, de mãos abanando. E eu sei que esse é o processo, né? Você precisa de uma carta de referência. Sim. E tá, beleza. Falei com minha mãe, falei com o padre da paróquia, falei com os jovens e comecei a fazer todo o processo de conclusão de tudo que eu havia iniciado. Meu Deus. E todos os projetos para o ano seguinte, que seria no caso 2015, eu fui já abrindo mão. 19 de setembro era o dia do DNJ. Dia 20 eu vinha, já estava com a passagem comprada, só de vinda para Brasília. Dia 19, eu amanheci ficando cego do olho direito. Inexplicavelmente. Misericórdia. Fui para esse evento, fiz a pregação, fiz tudo que fazer. Pensando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? No primeiro momento pensei, um sinal de Deus para eu não ir para Brasília. A gente sempre pensa nisso, né? Como é que pode? Aí eu pensei, e agora? Mas estou com passagem comprada. Agora tem que ir, nem que eu volte depois. Claro. Tudo bem. E já tinha vendido minhas coisas. Ai, meu Deus. Sofá, geladeira, dado as coisinhas da minha kitnet. Falei pro Danilo que tava ficando cego do direito e tal. No dia 20 fui ficando pior. E embarquei assim e cheguei em Brasília com a visão desaparecendo do olho direito. Tentando entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo já o que? Nervoso. Claro, tô ficando sem enxergar, né, Jesus? Aí eu lembro que os nos pegaram no aeroporto, fomos lá para essa casa, passamos lá, na casa não tinha nada. Danilo pegou na casa da mãe dele uns lençóis. Tinha 2 sofás, tinha um sofá, não, 2 vermelhos e um branco. Não tinha tipo fogão. meio divã vermelho. E
Tinha uma geladeira velha. Que não fechava a porta. Não, essa fechava. Essa fechava? Só que essa saiu a porta um dia. Ah, a porta soltou. Tem que encontrar essa foto aí. A porta soltou, assim, de E tão aí velha. a gente tinha que ir lá lavar lá a casa e tudo isso. E tu foi pra morar lá nessa casa? Morar. E aí era lá que ia ser o que é que você É, a gente foi junto assim, né? Aí As começamos. coisas foram caminhando. Ah, você foi pra morar também? Sim. Aí começamos despretensiosamente tentando entender. Aí aquela semana Ah. do dia de São João Paulo II foi um caos, porque eu só chorava. Tipo assim, eu reclamava igual o Jonas na barriga da baleia. Assim, eu só chorava. Meu Deus, por que me abandonaste? O que é isso tal? E nós tínhamos um retiro no final de semana seguinte na Diocese de Assis. Aí eu lembro que eu não queria mais para esse retiro. E aí fomos para esse retiro reclamando. Beleza, preguei o retiro. No meio do retiro não queria mais pregar. Eu lembro que Danilo deu 2 sacudidas assim. Tá, tu vai lá, você tem que pregar, não sei o quê. E aí, beleza. Terminou o retiro. Começa a bateria de exames. Já tinha começado alguns aqui e os exames não acusavam nada. Ai, meu Não tinha Deus. explicação. Não tinha assim uma razão. Aham. Por que a gente está contando essa história toda? Porque eu fiquei um mês assim. Nós começamos a missão nesse caos. Não tinha nem Sim. dinheiro para fazer exame. Tinha tinha que dinheiro pedir pra pra fazer pessoa, exame. aí. O dinheiro que o Jerônimo tinha, um pouco que ele tinha na conta, que sobrou de uma bolsa que ele recebia na Alemanha, Aham. nesses 3 meses, a gente comprou um micro-ondas, comprou um Fogão. fogão Tinha e... uma mesa. Acho que a mesa foi depois. Foi depois, né? Foi depois. E comprou um... Aí foi Dormia no acabando, chão. assim. Mas, gente, olha só. Dormíamos Vocês no estão chão, falando isso? Só que a gente não postava Eu nada, tô- todo mundo achava assim que era lindo. Claro, não. Eu Mas tô é aqui aspecto de pensando. aventura Mas era também, você muito bom, vai, viu? tá lá Era pensando o que tá muito acontecendo. bom. Não, aqui, O chão eu tô era- aqui pensando que tu reclamava, né? Jesus, você quer se ressuscitar isso? Aí eu fico pensando assim, Deus devia estar lá do céu, né? Jesus assim, falando assim, olha lá, pai, estão achando o quê? Eu nasci onde? Eles estão querendo tudo pronto. É, Ele tá isso. achando que vai ser, sabe? Uhum. Eu que sou, eu tive que nascer lá, ó. Por que eles estão achando que vai ser assim? Muito bem... Isso Isso veio mesmo. agora, assim, Não, veio. mas foi isso mesmo. Só que a gente não fazia essa leitura, né? Tipo assim, a gente sonhava, não reclamava da precariedade, a gente Uhum. achava graça, o pessoal levava marmita pra gente. O maior sofrimento foi essa questão Foi só da da cegueira. cegueira. Gente, mas a pobreza traz essa coisa pra gente, né? Da alegria, já viu? Como a gente era pobre, Eu não então a vejo. gente, É, a gente só viveu e Só tava- vivia, não tinha não carro. tinha nem tranca na casa, não tinha. Inclusive Meu a gente, Deus! Essa que a gente amarrava com a corda. Teve- Mas a também gente quem é achou que uma ia corda. querer ir lá roubar de Ah, madeira? mas foram. E tinha. Mentira! A gente ia chegar aí. Você... Sabe o pobre não tem nada quando vê a chuva leva tudo? É tipo isso. Já não basta ser pobre, ainda tem que. Eu tenho um amigo lá em Petrópolis que ele fala Ai, assim, Deus. gente, pobre é aquilo. Aí ele vive falando que não tem nada. Mas quando perde alguma coisa, fala, perdi Perdi tudo. tudo. Mas perdeu tudo que se tu não tinha nada. No nosso caso, a gente. Eu tive um computador que tinha chegado na Alemanha, né? Um notebook. Roubaram. Não, é assim, se eu for o de menos, mas nos primeiros dias ali era. Porque, como a casa tinha ficado vazia um tempo, tinha uma porta de. Era um metal, tipo um vitrô, assim, aquelas portas Aham. meio antigas. De ferro. E aí, de ferro, e aí eles tinham amassado ali e tal, então ela era. Não tinha como fechar, não era uma porta Aham. arrumadinha. A casa era um retângulo assim, vários cômodos um do lado do outro. E tinha essa porta da frente, né? Que tinha uma varandinha assim na frente. Aham. E na frente um terrenão. E aí a gente olhou assim lá no canil, que tinha uma casinha lá no canil, arrumou uma corda com a corrente e amarramos ali a porta. Era a fechadura da casa. Amarramos e a gente ficou uns dias lá assim, nem lembro exatamente quanto tempo, enfim. E Acho uma que das até situações janeiro, ali, foi a formatura do seu amigo. talvez, Aí eu fui na formatura de um colega, num final de semana assim, e o Jerônimo ficou em casa. Aham. A gente não tinha. Tinha uma Wi-Fi na casa, a gente tinha colocado a internet. Mas não tinha crédito de celular, conta, nada do tipo. Era um celular bem. Tipo, tinha um celular ok, mas não tinha internet 3G, ele Aham. não tinha condição de ficar. E então eu usava internet Wi-Fi e tudo. E aí no outro dia eu chego lá, se eu não me engano o portão estava aberto. Então depois a gente foi começando a entender que quando o portão estava sem a trava do motorzinho, é porque já não era um bom sinal. Tinham entrado lá e aberto ali, enfim. Ai, E meu aí Deus. aconteceu do... O Jerônimo pode contar um pouco melhor assim. Eu tava lá à noite e tal, e de repente eu escuto barulho de vozes e tal. Eu falei, oxe, que estranho. Tá muito perto Tá essas muito vozes. perto essas vozes e Então, tal. E quando fui ver, as vozes estavam na varanda da casa, os caras forçando pra entrar na casa.
E você sozinho dentro de casa? Sozinho, e daí eu fui fazer o quê? Comecei a gritar, porque eu percebi, eu preciso que alguém escute que tá tendo invasão aqui. Aí os caras foram lá e... Só tinha um cômodo na casa que tinha uma tranca. E foi pra onde tu correu? Era um dos quartos. O Jerônimo acordou, ligou a luz e falou, tem gente aí. Ainda tem, aquele rapaz tá aí. Aí eles foram lá e desligaram. Aí o Jerônimo saiu correndo pro quarto. Aí desligaram o interruptor e nisso eu fiquei sem internet. Ei. Eu não tinha no celular, não tinha crédito. O Wi-Fi de internet foi desligado e tal. E daí eu pensei, bom... Eu vou ficar aqui escondido porque... E tal, e eu gritava, cara. Os caras foram embora. Aí no outro dia cedo... Aí ele ficou no quarto e não tinha coragem de sair de lá, né? Claro, imagina. Aí encontramos lá a corda. No outro dia a gente foi ver lá a porta da frente, a corda já estava cortada assim já. Era só empurrar e entrar. E aí liguei o interruptor, a energia voltou, a internet voltou e tal. Falei com o dono da casa, com o Marcos, né? E aí apareceu todo mundo, o Marcos, Madalena, Danilo, enfim. E aí que a gente foi ver que o negócio estava certo. Beleza. Consertamos lá, não lembro como foi, se chamou um marceneiro, você continuou assim com a corda. Aí a gente foi, ele chamou um... Marceneiro não, um serralheiro. Um serralheiro, aí deu uma ajeitada na porta e colocou ali uns trancos. Uns ferrolhos. Lembro. Como se fosse proteger. Resumo, um tempo depois, a gente já tinha começado a faculdade e tal, o Danilo tinha viajado. Daí, ele tinha ido fazer uma atividade de balonismo, eu tô em casa, cheguei da faculdade, coloco a mochila assim... E aí eu escuto barulho de novo, isso meio-dia. Meu Deus aí eu falei assim, gente, barulho no portão, batendo. Barulho no portão. Aí eu falei assim, mas gente, Danilo... Chegou mais cedo? Chegou mais cedo, ele ia chegar só à tarde. Resumo, o cara tava já abrindo o portão para o outro entrar com o carro para terminar de pegar as coisas, o resto de coisa que ele tinha. Aí quando eu olho assim, eu falei, ué, o que você tá fazendo aqui, cara? Aí, rapaz, quando ele olha, tava lá, 38, eu falei, meu Deus, agora o Jerônimo tava do lado de dentro da casa, ele... O que é isso aí, rapaz? E ele tava tirando a tranca do... Tem um portãozão e tem um portãozinho dentro do portão, né? Geralmente tem. Ele tava tentando tirar a tranca pra facilitar ali a passagem. Mas quando ele te viu, ele entrou mesmo assim? Não, aí ele tava do lado de dentro do muro já. Ele já tava do lado de dentro. Aí o Jerônimo olhou assim na janela e falou, o que é isso aí, rapaz? E tal. E aí ele virou, tava armado. Armado. E aí nisso já comecei a Só que ele ficou com mais medo do Jerônimo do que o Jerônimo com medo dele. E aí nisso eu comecei a gritar, e aí chegaram no carro, e aí tinha um policial que tinha moto. De volta e foi embora. Foi embora, o policial foi persegui-lo e tal. Resumo, por que a gente está contando tudo isso? Porque foi nesse cenário de tragédia, assim, né? Uma tragédia, que as coisas foram se firmando, mas a gente não pensava assim, vamos embora, vamos desistir disso tudo aqui. Claro, a notícia vazava, aí, por exemplo, os ovos já estavam conosco, aí os pais ficavam meio apreensivos, olha, perigoso lá e tal. Aí nisso o tempo foi passando, nós já tínhamos nos apresentado ao bispo, nós estávamos na faculdade, sem dinheiro, com uma pessoa nos ajudando e tal. Aí começou, as primeiras pessoas foram colaborar com a gente, né, financeiramente. Porque como nós dois não trabalhávamos fora, era a faculdade e a missão em si. Aí surgiu o primeiro colaborador. O primeiro de todos surgiu quando a gente foi pagar a faculdade. A gente tinha, o Jerônimo tinha um dinheiro para pagar uma matrícula. A gente não tinha segunda na Fatel. E aí eu entrei em contato com um senhor, já falecido na pandemia agora. E aí ele falou assim, quanto que é? Aí na época eram uns 400, 500 reais, algo do tipo. Aí eu falei, tá bom, vou ajudar com tudo. E aí sim, eu se tornou o nosso primeiro colaborador. E doou até morrer, assim, com a gente. Que bacana. Pra missão. E depois foram alguns colegas de sala de aula. E a missão, materialmente falando, foi começando a ter um pouquinho desse apoio de estrutura, né? A essa altura todo mundo está se perguntando, mas o que isso tem a ver com o Campus Feeder? Por quê? A gente sempre entendeu que Deus ia conduzindo a história do Campus Feeder pelas surpresas. Não era nada planejado, as coisas iam acontecendo, a gente via o Deus das surpresas providenciando. Então foi a faculdade, primeiro foi a casa, a faculdade. Aí no incidente do último assalto, 13 de maio de 2016, surge uma senhora e fala assim para o Padre Godwin, o finado Padre Godwin, se ele nos amava porque ele nos permitiria viver daquele modo, daquela situação. Aquela senhora nem conhecia a gente direito, mas ela ficou apreensiva pela história de um assalto naquela noite. Foi no dia da mãe, né? Nossa Senhora de Fátima. De maio. Brevemente contando esse fato, que ele é muito curioso, para você ver como tudo coopera para o bem mesmo dos que amam a Deus, em um assalto, no último assalto, foi quando, no dia de Nossa Senhora de Fátima, foi uma forma de Deus nos levar de lá, tirar de lá. E foi quando o Padre Godwin nos chamou para morar lá na São Judas Tadeu, na Asa Sul.
E aí a missão ela ganhou uma guinada. Nós estávamos com ele num jantar, numa casa de uma paroquiana, Aham. no Lago Sul, inclusive. E aí começou a tocar, a gente comprou aqueles alarmes que tocam, liga pro telefone, né? Aham. Na internet. E aí começou a tocar, e não parava. Misericórdia. Aí, bem resumidamente, a gente saiu, pegou o carro dele emprestado, foi até a casa. Encontrei um carro da polícia no caminho, ele foi com a gente. Parecia Chegou lá, cena de filme. já tinha 2 carros da polícia. Tinha entrado 2 caras, um deles foi pego, o outro conseguiu fugir. Aí chegamos lá, o Girão foi cobrar o cara que ele tava com a mochila da JMJ dele, com algumas coisinhas. Aí ele, você tá doido, isso aqui é meu, rapaz. Você sabe o que é viver da Providência? Aí eu falei assim, deixa o Girão com o policial e ladrão, e fui lá a casa. Eles tinham, porque era assim, a gente fechou a porta, aí eles entravam pela janela. A gente fechou a janela, eles entravam pela porta da área de serviço. Fechava a porta da área de serviço, aí gente. a última vez foi... não entrou pela chaminé porque não tinha chaminé. Mas aí entrou pelo vitrô da área de serviço, quebrou tudo, quebrou a central de alarme. Então foi assim, a expulsadeira, né? Aham. E aí foi quando essa senhora falou assim, padre, você vai deixar eles ficando nesse lugar lá. Tem apartamento lá na São Judas, né? Aham. E aí ele falou assim, aí ele me ligou, falou, não, padre, a gente vai lá na delegacia, vai resolver tudo. Aí ele, então tá bom, vocês vão lá, resolve tudo e amanhã a gente pega a caminhonete e vai buscar as coisas de vocês aí. E foi assim que a gente foi parar numa paróquia e morou lá 4 anos. Gente Aí a do missão... céu. Que Sim, agora porque aí... nós somos uma estrutura que permitia fazer atividades, né? Sim, Mas sim. era só uma casa. E hoje, como é que é o trabalho no Campus Fidei? Conta pra gente, assim. A gente contou da história, mas não contou o que é a missão, né? Exatamente, porque assim, pra quem está nos ouvindo, está Ele nos quer saber assistindo, o que a gente a pessoa faz, fica né? assim, gente, mas Ele ainda não então, sabe me o que é o conta aí. Campus Fidei. Exatamente, porque assim, até então é um grande sonho de Deus, e é curioso, assim, só abrindo aqui, né, um momento aqui de partilha, é engraçado, porque quando Deus ele suscita algum sonho na gente, a gente tem que entender que o sonho é de Deus e que a gente tem que dar o nosso sim para aquele sonho. E que não necessariamente ele vai acontecer como a gente quer que aconteça. Pelo contrário, quando a gente quer muito algo e a gente sabe que é de Deus, Deus ele vai dando ali, né, os caminhos ali pra gente, mas a gente tem que ter 3 coisas: ousadia, coragem e perseverança. Isso mesmo. Eu acho que na vida, assim, quer seguir com Cristo, você tem que ter as 3 coisas. Porque, cara, olha... Nós temos 3 palavras que acompanham a gente, que é ousadia, criatividade e coragem. Gente, Falta olha só. só criatividade. Eu vim na adicionar aí, perseverança. né? Uma perseverança, assim, Pronto. pra Criativa, mim né? Mas se você não é Sim, perseverante, de fato, você precisa, para ser perseverante, criativo. Porque senão É verdade. você pira, literalmente. Mas falando assim, o que é o Campus Fidei? Nós chamamos de uma rede de missão. Uhum. Essa palavra rede, ela surgiu já desde Ilha dos Primórdios e tem a ver também com o Evangelho que lança as redes e para pescar, e tem a ver também com a história ali do YouCat e tudo. E não somente esse instrumento de ser lançado de pesca, mas também essa rede que conecta pessoas. Uhum. Então tem esses significados. Então essa rede de missionários, hoje nós somos 80 missionários, somos todos leigos e a grande maioria, todos jovens assim, ninguém ainda chegou à casa dos 40, mas está próximo a alguns. Nem sei quem é. Não sei quem é. Fala, não sei quem alguns. sou. Mas a grande maioria já é casado, jovens casados, Aham. alguns solteiros Entraram também. solteiros, namorando, noivaram, casaram e permaneceram conosco, né? E o nosso carisma é a formação, é o ensino da fé. O ser e o formar. Esse trabalho que nós realizamos é desse desejo que surge de levar esse conhecimento das pessoas, para que elas, claro, tudo que engloba isso, né? Uhum. A gente, não é que o conhecimento vai salvar a pessoa, mas ele vai colaborar nesse caminho de santidade, de crescimento espiritual. Então nós realizamos diversas atividades, dentre elas grupos de estudo, palestras, retiros, aprofundamentos e por aí vai. A gente sempre teve em mente o seguinte, na verdade no coração, o desejo de estudar para ensinar. Sim. Por isso que nós fomos para a FATEL, inclusive. Nós somos a primeira turma da FATEL, Que de 2015, quando ela foi bacana. reconhecida pelo MEC. Eu até brinco com o Dom Paulo, né, que assim, parece que eu fui criado para a FATEL mesmo, que eu entrei em 2015 como aluno e hoje estou lá ajudando na direção 10 anos depois, porque a gente sempre quis estudar e Deus não esperava a gente ficar pronto, não. A gente estava estudando uma coisa e já colocava aquilo em aplicação, sei lá, no retiro, no encontro, numa atividade na rádio, etc.
E aí foi surgindo, então, 2 palavrinhas, como o Danilo colocou agora. Ser. Então, antes de tudo, a gente precisava ser um bom católico, ser um bom cristão, ser um bom discípulo, ser bem formado, para depois formar. A gente não queria aprender por aprender, era ser formado, ser convertido, ser treinado, ser construído, e daí o transbordamento disso, a vida missionária. E aí nós temos 4 princípios de vida para poder viver essas 2 palavrinhas do nosso carisma, que é a vida intelectual. Então todo mundo do Campus Fidei precisa estar cultivando o conhecimento em alguma área, seja na área acadêmica, seja na área informal, seja leitura, consumo de podcast, produção de texto, publicação de livros, tradução de textos. Então a gente tem diversas áreas dentro do Campus Fidei para a gente, pessoalmente ou comunitariamente, cultivar a vida intelectual. A vida interior, que é a fonte de tudo isso, que é uma vida na graça, uma vida sacramental, uma vida de oração, uma vida literalmente em Deus. A vida fraterna, que é a vida com os irmãos. Então, vocês sempre acompanham, quem nos acompanha nas redes sociais vai nos ver sempre juntos, porque a gente entende que Deus nos fez para estar enredados uns aos outros. E se não viu, vai no Instagram aí, Campus com o Campus Fidei, com 2 Is, Fidei. E a vida missionária, que é o desdobramento de tudo isso. Então, esses 4 princípios de vida, a saber, vida interior e vida intelectual, ser, a vida fraterna, a vida missionária, o formar, é o coração pulsante do Campus Fidei. Então, nós vivemos o ensino desde dentro para fora, desdobrando podcast, livros, grupos de estudo, como o Danilo já bem pontuou, os retiros. Esse ano, nós estamos em outubro, nós já servimos mais de 200 necessidades de formação na Diocese. O que é isso? 200 formações já foram dadas em mais de 40 paróquias da nossa Diocese. Entre atividades nossas e aquelas que solicitam para a gente. Porque como funciona hoje? Claro que nessa história da rede de missão, as coisas foram se desenvolvendo, as pessoas foram se aproximando, as estruturas foram sendo criadas, tanto material quanto jurídicas, tudo isso, financeiras. E a gente foi ordenando as coisas. Então, olha, o que é um membro, como é que entra, como é que sai, como é que faz cada uma das coisas. Sempre buscando essa comunhão com a igreja também, com o bispo local e tudo isso. E à medida que isso foi acontecendo, a gente foi prestando esses serviços. Então, hoje, como o Girão bem disse, essas formações que nós damos, elas são tanto de atividades que nós propomos, como daquelas também que nós acolhemos a pedidos de ajuda. Então, nós temos lá um formulário onde pessoas de um grupo de jovens, de uma paróquia, de um padre, tanto em Brasília quanto em outros lugares também, solicitam, olha, vocês podem dar uma palestra aqui, vocês podem fazer um retiro, isso, aquilo, e a gente vai lá e realiza esse tipo de atividade. Ai, gente, é muito bacana. E assim, eu fiquei muito curiosa para conhecer o Campus Fidei, porque na minha diocese, em Petrópolis, a gente tem um movimento também, se chama Oficina de Valores. Quem fundou foi o Júlio e o Alessandro Garcia. E assim, eles são jovens também, né? E que, de certa forma, eles, pelo modo de viver deles, né? Por aquela entrega a Deus, eles fizeram com que muitos outros jovens da nossa diocese quisessem estar ali para se formar. E é exatamente esse trabalho. Eu quero conhecer eles, que a gente faz. Gente, vocês vão amar, assim, desculpa, sabe? Porque eles são do meu coração. Alessandro, se você estiver nos acompanhando aí, um beijo para você. Ele é um rapaz, assim, realmente muito iluminado por Deus também, legal, sabe? E através da vida dele, porque assim, né, sou jovem, mas assim, ele dando retiro pra gente com 14 anos, que foi quando eu conheci o Alessandro, eu falei assim, gente, eu também quero ser de Deus dessa forma. Legal, né? Eu acho que isso transforma a juventude mesmo, sabe? O sim de vocês, mesmo com tanto perrengue, gente, porque perrengue já passou. Hoje a gente ri, né? Mas na hora a gente chora. Gente, até a visão do Jerônimo voltou, né? Não, eu chorei igual, reclamando e chorando igual o Jonas na barriga da baleia. Gente, olha... Essa eu nunca tinha escutado, mas eu vou adotar, inclusive, entendeu? Mas, assim, é tão bonito a gente ver que, assim, o nosso sim a Deus, ele perpassa por muitos perrengues. Isso aí, sem dúvida, até porque Jesus falou pra gente pegar a cruz, né? Sim. Se ele falasse outra coisa, a gente ia entender que essa é só alegria. Mas a cruz ali a gente tem que, né? E é bonito porque, assim, hoje começou por vocês.
Mas hoje são mais 78 pessoas ali envolvidas doando a vida, sabe? E quantas famílias nasceram, né, dali, quantas vocações outras, né? Sim. Surgiram dali, e você vê o quanto isso está impactando na vida de outras pessoas ainda. Então, assim, o Campus Fidei hoje... Ainda vai, muito mais, se Deus quiser. Você tá entendendo? Então, assim, Tô entendendo. é multiplicar, sabe? É multiplicar. E essa coisa de ir e anunciar mesmo o evangelho, né, a todos. Gente, é muito bonito. Como esse apostolado, ele se desenvolveu muito pelos grupos de estudo, um deles que fez, vamos dizer assim, muito sucesso, que foi sendo realizado, foi dando muitos frutos, é um grupo para casais de namorados. O o dating. dating. Exato. E daí foram surgindo essas pessoas namorando, e aí foram se aproximando da missão, e aí começou a fazer parte da missão, e começou a casar, e aí a gente foi abrir um grupo para famílias, tenta de um jeito, tenta de outro, e vai, aí começa a dar certo. E grupo de estudo do catecismo também e tal. E aí tem até algumas pessoas que já tiveram algum contato com o Campus Fidei e perguntam assim, mas é só para famílias? Não, não é só para família, mas é porque se cresceu tanto com esses casais de namorados, com famílias, que grande parte dos membros hoje são, e grande parte do serviço que nós prestamos dessa vida missionária é também para esse público, mas é mais amplo, nós até dizemos, né, jovens e famílias, e aos pouquinhos também vamos chegando às crianças. É muito bonito isso. É uma graça de Deus mesmo. Não, e é lindo quando você fala isso, porque assim, a gente pensa, hoje, a instituição que é mais atacada de todas as formas, é a que o demônio mais odeia, é a família. Porque é ali na família que vai nascer todas as vocações, é ali na família que a gente vai, né, constituir pessoas e seres pensantes ali, de fato, e que pensem, né, na vida eterna e não só nesse estágio aqui que a gente está passando, né? Porque isso aqui é uma trajetória, gente. A gente vai chegar em algum lugar. Em que lugar que a gente está? E aí eu sempre falo, né, como mãe de 2, eu sempre falo assim, eu crio filhos pro céu. Eu quero que Mateus e Miguel cheguem ao céu. Então, assim, é minha obrigação enquanto mãe rezar e oferecer ali as condições, né, para que eles encontrem pessoas e projetos assim como o de vocês aqui, para que eles alcancem a eternidade. Porque se a gente for pensar só no efêmero, a gente desiste de tudo, sabe? Então, assim, quando vocês contam a história, a gente já deu boas gargalhadas aqui, mas, assim, no fundo é pra gente dizer que ainda na dor, ainda no sofrimento, vale a pena, né? A gente seguir os propósitos ali. Gente, é tão bonito. E, assim, no fundo é isso, assim, as pessoas perguntam, o que vocês querem? No fundo, nós só queremos chegar no céu, e a gente não quer chegar sozinho. Entre quedas e soerguimentos, entre conversão e pecado. E aí eu sempre digo assim, não é por mérito, é por graça. Se hoje eu morrer, as minhas mãos não vão estar vazias diante de Deus. Amém. Não vou apresentar só os meus pecados, sabe? Sim. E pedir a Ele misericórdia, mas também uma geração de famílias que surgiram, que estão em formação, mas que surgiram depois do Campus Fidei. De você ouvir assim, de tantos casais falando assim, nós não teríamos os nossos filhos se nós não tivéssemos tudo do dating, nós não teríamos casado, nós não teríamos essa profissão, porque a gente tenta fazer a formação integral, não é somente catequética, é ensinar o menino a ler, ensinar o menino a sonhar, ensinar o menino a estudar para fazer um bom concurso, ensinar o menino a escrever um livro, ensinar o menino a virar gente, ensinar a menina a lançar fora os medos para virar mãe. E quando eles falam que não teriam os filhos e não teriam essas famílias que hoje são, não seriam, por conta desse bonito pretexto que é o Campus Fidei, você diz assim, já podemos partir em paz. Mas aí, claro, como tudo está começando, a gente quer... continuar aqui, Senhor, por favor, deixa a gente continuar mais uns anos aqui, né, Jerônimo? Exato. E o impacto também fora do Brasil, fora de Brasília, melhor dizendo, de pessoas que olham para nós, isso dá uma dor em nós, porque eles queriam e desejam viver o que nós vivemos, só que eu penso, meu Deus, como é que nós vamos? E aí é quando vem aquele senso de missionariedade, né? Que em algum momento Deus vai começar a mandar alguns de nós em missão.
Sem dúvida. Em algum momento. Sem dúvida, Dom não. Paulo E é já assim. sinalizou. Não, e é assim, de fato, porque tem que dar fruto. E o fruto, ele vai em todos os lugares. E eu acho que é realmente isso, sabe? A gente está disposto ali a fazer a vontade de Deus aonde quer que Ele queira, não a gente. Gente, nunca na minha vida eu ia imaginar que lá de Petrópolis eu viria trabalhar na Arquidiocese de Brasília para ter um podcast aqui na Arquidiocese. Nunca! No meu ensino médio, ali por volta dos 17 anos, eu não pensava em fazer vontade nenhuma de estudar direito e nem mesmo queria ser servidor público. Hoje eu tenho as duas coisas. Estudo direito, sou servidor público, já morei em igreja, moro em outra igreja hoje. Uhum. Então a vida, quando você começa a buscar a vontade de Deus, você que está aí nos escutando, se ainda não buscou isso, dá esse passo para você ver onde é que você vai parar. A vida se torna uma grande aventura. Não é, e assim, e é gostoso, né? Quando a gente olha pra trás, assim, vocês veem o longo caminho que vocês percorreram, vocês falam assim, gente, só pela graça mesmo. E a tua visão voltou como? Porque aí ficou essa dúvida. Essa aí eu conto, porque a gente estava... Primeiro que a gente tinha uma senhora de oração, Intercessora. assim, intercessora, e minha mãe ligou para ela e falou assim, olha, fala com o Jerônimo aqui. E aí ela falou com o Jerônimo, antes daquele encontro que a gente foi com ele ficando cego, e ela falou assim, Jerônimo, você não vai ficar cego, Jerônimo. Aí ele, não é que eu vou ficar, eu já estou cego. E aí a gente foi, enfim, as coisas foram caminhando. Aí faz um exame aqui, gasta, sei lá, R$1.000 no exame, depois vai, e aí o medo do Jerônimo era ficar cego do outro olho também. Sim. Talvez o sofrimento maior que a gente foi vivendo nesse início foi isso, porque morar numa casa sem uma tranca, às vezes ali não ter Estrutura. Uhum. Enfim. Graças a Deus a gente nunca passou fome, mas aquilo nunca foi um incômodo grande. A gente foi vivendo aquilo com alegria, como diz o nosso cardeal, mas essa cegueira foi mais difícil. E aí quando você vai, parece que o olho dele não estava conseguindo conectar com o cérebro ali, enfim, e aí não passava, mas não sabia o porquê. E aí de repente estou lá um dia, a gente dividia ali o mesmo quarto e tal, e aí eu acordo com o Jerônimo todo assim eufórico, Danilo, tô enxergando, Danilo. Aí eu falei, como assim, Jerônimo? E ele vem, Danilo, tô enxergando e tal. Aí eu falei, quantos dedos tem aqui, Jerônimo? Aí ele, tô vendo tudo branco. Aí eu falei, ué, mas tu tá enxergando? É porque ele tava tudo preto. E aí ele começa a visão dele do mesmo jeito que ela foi fechando, ela começa abrindo. E aí com o tempo ela foi abrindo. E naquele dia era a cura de um cego, o evangelho. Meu Deus do céu. Aí foi assim que voltou. Foi assim que voltou. Que lindo. Começou a voltar, na verdade. E depois disso, enxerga até enxerga até além. Mas graças a Deus, que bom, assim, é lindo. Gente, é lindo. Dá vontade de chorar, eu não vou chorar, eu vou ficar tranquila. Mas, e foi assim, só um pouquinho, viu? Porque a gente parou na São Judas, né? Aí foi a São Judas, mas resumindo um pouquinho. Tem o Jardim Botânico. A gente ficou lá 4 anos, e aí depois foi para uma casa, a gente alugou uma casa e ficou... A gente foi sair da São Judas, né? E aí foi alugar uma casa, foi atrás de colaboradores, aquilo tudo. Uhum. E a gente foi então, conseguiu uma casa bacana assim, e foi mudar. A gente mudou na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, veio o primeiro decreto do Ibanez da pandemia de 5 dias. A gente mudou um dia antes, entre aspas, da pandemia começar em Brasília. Jesus Cristo. E aí a gente ficou numa casa lá, sem poder fazer nada direito e tudo. Foi cerca de 1 ano dessa forma. E aí depois de 1 ano e pouco nessa casa, um outro espaço aqui em Brasília, que era um seminário dos mercedários, eles estavam desocupando o espaço, e aí o Jerônimo, por meio de um outro jovem, fui parar lá, sem saber direito o que estava acontecendo. E aí, resumindo a história, que isso é papo para outra hora, mas a gente ofereceu uma proposta lá pelo espaço, depois ofereceu uma segunda, e quando a gente foi ver, eles aceitaram, e a gente foi para esse espaço enorme, com capela, com muitos quartos. Que é onde é o campus hoje. Era até recentemente, até ano passado. E aí nós realizamos a missão, foi crescendo lá também, tudo. E ficamos lá 3 anos e pouco, até que nós precisávamos sair do lugar novamente.
E, É a quinta mudança já. e aí a gente surgiu essa oportunidade de nós ocuparmos uma casa paroquial de uma paróquia da Nossa Senhora das Graças, na Asa Norte, em Brasília. E uma casa que foi reformada, enfim. E nós lá estamos hoje ocupando, vivendo em comunidade com a paróquia, com as pessoas de lá. E a missão tem ganhado também vida e a gente tem feito as nossas atividades lá também, em outros lugares do Brasil. Perfeito. Dá tempo de contar um fato. Claro. Tem um fato em tudo isso, por exemplo, a gente sempre buscou comunhão com os nossos bispos, né? Dom Sérgio, os bispos auxiliares, sobretudo Dom Marconi e tal. E quando Dom Paulo chegou em Brasília, nós não sabíamos que era Dom Paulo não sabia que era Brasília, mas a gente precisava se apresentar a ele. E a gente foi se apresentar a ele num momento muito decisivo da nossa história, que era a mudança do nome Rede de Missão Yucate Brasil para a Rede de Missão Campus Fidei, porque a gente não queria ser mais conhecido pelo apelido, Sim. mas pelo nome da inspiração. Aí lembro quando a gente foi se apresentar a Dom Paulo e contar que nós estávamos mudando, Dom Paulo, tipo assim, tá, acabei de chegar, não tô entendendo muita coisa, mas tudo bem. E daí ele pediu pra gente contar a história, né, do Campus Fidei, nós contamos, e aí no meio da conversa a gente descobre por meio dele que ele estava nessa história lá no Rio de Janeiro, envolvido porque na ocasião ele era bispo auxiliar do Rio de Janeiro e ele era o bispo responsável de forma direta pelas instalações em Guaratiba. Exatamente. Essa decisão de vai para o Campus Fidei, eu fico na praia, Dom Paulo estava lá envolvido nisso tudo também. E aí ele começa a falar e ele diz, o Papa fez uma leitura espiritual muito bonita, muito bonita. Então a gente viu também nisso a mão de Deus, porque nós nunca precisamos convencer Dom Paulo de muita coisa. Ele acabou de chegar e ele já foi nos acolhendo, nos apoiando de uma maneira tal. Ele nunca falou assim, senta aí e espera que eu vou ver quem são vocês. Não. A história ela foi eclipsando junto com a dele, que a gente diz que ele é o pai do Campus Fidei, porque no fundo ele estava por trás de toda a administração lá em Guaratiba. De repente Deus o escolhe para vir ser nosso bispo em Brasília. Para nós isso tem um significado espiritual muito grande, porque Sem dúvida. ele foi quem nos deu a aprovação dos nossos estatutos. Inclusive esse ano, nos 12 anos da inspiração, Dom Paulo nos concedeu essa aprovação diocesana do estatuto como uma obra da igreja, e foi uma grande alegria também estar com ele nesse momento ali em julho. Isso, julho agora. E assim, desde que chegou em Brasília, a presença dele é uma confirmação de uma presença que estava lá atrás e que nós não sabíamos. Então, os atores estavam no cenário, só não se conheciam lá no Rio. Legal. De repente Deus faz assim, junta. Aí um dia ele falou, se for para toda aquela confusão, Trazer uma graça que ele fala, né, de apostar nos pequenos inícios, nos pequenos começos com fé e trazer essa graça que hoje temos aqui em Brasília, chamada Rede de Missão Campus Fidei, porque curiosamente não surgiu nada no Rio com este nome, mas surgiu no Rio para o mundo, passando em Brasília. Amém. E Dom Paulo, que estava no Rio, sai do Rio, vai para São Paulo, e de São Paulo é designado para Brasília. Então assim, a gente sempre gosta de ver esses detalhes, porque é nisso que a gente vê o mover a mão de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus detalhista, né? E ele é muito amoroso, ele coloca amor assim em cada... E é tão bonito isso, né, gente? Ai... Nossa, que papo gostoso, assim, agradeço muito a presença de vocês aqui. Com certeza o perfil sempre estará de portas abertas pra gente poder dar gargalhada, chorar também, porque faz parte, enfim, pra gente realmente partilhar. Eu acho muito bonito isso, porque quem nos ouve, quem nos assiste, tem essa visão maior da igreja, sabe? De que você tá ali participando sempre da sua paróquia e tal, mas a igreja ela é muito rica, né? E ela oferece... Nossa, eu já quero participar aí dos próximos encontros de formação. Olha, quero estar dentro. Vou convidar o Alessandro para vir conhecer, o Júlio para vir conhecer, porque eu acho que eles vão gostar muito também, né? Eles são professores também acadêmicos, então assim, acho que vai ser muito bacana essa partilha. Tem muito papo ainda, se Deus quiser. Daqui Amém. a alguns anos teremos muitas outras histórias boas para contar também. Amém. Aqui estaremos, se Deus quiser, gente. Obrigada. Obrigado a você pelo convite. Também a toda a Arquidiocese pela confiança de fazer com que a gente partilhe a nossa história. Coisa, como diz nosso bispo, com alegria. É muito bom, né? Só pra gente encerrar, então, gente, deixando aqui as redes sociais do Campus Fidei, pra quem quiser participar de alguma formação, até pra conhecer mais também. Tem o Instagram, Campus, com Campus Fidei,
E tem também o nosso site, se você botar no Google Campus Fidei vai aparecer lá para facilitar, mas é campusfidei.org.br. Podcast também, olha, a gente fazendo... Tem uns Pode podcasts, fazer um merchan. nessas plataformas mais conhecidas, você vai encontrar o nosso podcast, tem dezenas de episódios lá, eu acho que algum deles vai conseguir colaborar com o seu crescimento. Sem sombra de dúvida. Gente, olha, eu super indico o podcast, tá? Estou fazendo uma maratona aí, ouvindo todos, e tá sendo muito bacana, muito edificante. Pra gente encerrar, eu queria deixar uma frase aqui, acho que convém muito diante de tudo que a gente conversou, é uma frase muito famosa de São João Paulo II, que eu gosto muito. Santo é pecador que não desiste nunca. Então, que você não desista da sua caminhada, que você possa se firmar cada vez mais no amor, na presença, na perseverança, na coragem e na ousadia, porque o nosso Deus, ele pede isso da gente. Então, um grande abraço, paz e bem, nos vemos no próximo programa.